Sempre fui uma pessoa, como toda criança, muito curiosa. Eu acho que isso é inerente às crianças, né? E eu me lembro que quando criança eu ficava muito fascinado com a natureza, com a possibilidade de descobrir coisas da natureza, coletar espécies da natureza e conservar em casa em vidro, material. Então isso sempre fez parte da minha história, essa curiosidade pela natureza. Mas até então eu não tinha a mínima noção de que isso algum dia poderia ser traduzido em ciência, né? Mas a curiosidade sempre foi presente na minha vida. Inicialmente, eu fiz uma graduação em farmácia, né? Me formei farmacêutico, mas assim, nunca tive o interesse de atuar como farmacêutico. Toda a minha formação ela já foi voltada para que eu pudesse fazer ciência, fazer pesquisa. Eu sempre fui fascinado por descobrir medicamento, cura de doença, né? Isso sempre, uma ciência específica da minha área, que chama-se farmacologia, sempre me fascinou, né? Que a humanidade sempre utilizou produtos de origem animal, mineral, vegetal, ou seja, natural, para curar os seus males ou para aproximar de deuses. Então isso sempre foi objeto de curiosidade. Então assim que eu me graduei em farmácia, eu tentei buscar uma maneira de me aproximar disso, como um sonho, né? E não necessariamente trabalhar como farmacêutico. E aí primeiro eu fiz uma especialização normal em farmacologia. Depois eu entrei num mestrado em ciências farmacêuticas, para pesquisar basicamente química de produtos naturais. Descobri os constituintes químicos numa área específica chamada farmacognosia. Então ali a gente identificava novas moléculas, tentava atribuir atividade para essas moléculas. Então isso foi o meu primeiro contato assim, mais próximo com o que eu faço hoje. No primeiro momento, a gente entrevista aquelas pessoas que têm conhecimento, que nós chamamos de etnomedicinal, que é o uso cultural das plantas. Então, são curandeiros, raizeiros, ribeirinhos, quilombolas, indígenas, que aqui no estado tem muito, né? Dourados é uma cidade que tem 2 aldeias com uma média aí de 25 mil indígenas. Então, eles detêm muito conhecimento. Então, com isso, a gente consegue ter acesso a quais as espécies que são utilizadas e para quais patologias. E a partir disso, com essa informação nas mãos, inicia os estudos. Isso até então é etnomedicina, né? Descobrir o uso popular da espécie. A etnofarmacologia é você pegar essa espécie e descobrir se ela tem propriedade biológica efetiva, né? Como ela reduz pressão, se ela reduz pressão. Ela protege a doença cardíaca da evolução? Não protege. Isso é etnofarmacologia. Basicamente, a minha pesquisa ela tem, vamos separar assim, em 4 etapas bem definidas. A primeira são os levantamentos etnobotânicos, quando a gente consegue descobrir quais as espécies, que isso é um estudo também longo, porque você tem que entrevistar pessoas, você tem que ir com as pessoas no local de coleta, identificar essa espécie para ter certeza que é ela, e aí você traça um perfil etnomedicinal da região. Feito isso, você elege a espécie que ainda não foi estudada, por revisão de literatura. Depois você coleta a espécie, você prepara o que nós chamamos de extrato, ou o produto, o medicamento a ser testado, de acordo com o que a população usa. Faz uma análise botânica na espécie, identifica, vê a estrutura que ela tem, molecular muitas vezes, estuda quimicamente o extrato, vê o que tem lá dentro. Aí depois você começa a testar ele em animais, o que nós chamamos de modelos pré-clínicos. Ele é diurético? Aumenta o volume de urina? Ele abaixa a pressão? Ele é vasodilatador? Se a gente tem uma espécie nessa fase, que eu chamo de fase 2, que é muito promissora, aí a gente vai para a fase 3, que é testar ela num modelo de doença. Aí você vai pegar um animal hipertenso, um animal com insuficiência cardíaca, um animal com aterosclerose, dislipêmico, ou até com infarto. E aí você vai tratar esse animal para ver se tem proteção, se melhora as condições clínicas dele. Se melhorar, aí você pode fazer os estudos para ver se ela não tem toxicidade. Se você tem uma espécie promissora e que não é tóxica, você pode ir para a 4ª etapa, que é isso, testar em pacientes. Isso leva muito tempo, né? A gente tem espécies aí que de 2007 a 2017, 10 anos de estudo para chegar em fase 1 de estudo clínico. A realidade é que a ciência ela é tudo, né? Ela é basilar, você não descobre nada sem ciência. Você descobre cura por doença pela ciência. Você descobre novos materiais pela ciência.
Você descobre roupas com tecnologia pela ciência, tênis pela ciência. Então a ciência ela está em tudo, né? Em carro, nessa máquina que está me filmando, então a ciência está em tudo. Então dizer que não investir em ciência não é contraproducente, é no mínimo burrice, porque você está levando o seu país a um atraso e que você vai ficar à mercê de pessoas que fazem ciência. Eu acho que são duas vertentes. Eu acho que o jovem que quer, ele tem que buscar a trabalhar na área. Hoje o Brasil ele tem muitos programas de pós-graduação, muitos programas bons, e tem programas em áreas específicas. Então ele tem que se identificar com uma área e ir de fundo, e com coragem se aprofundar naquela área, como eu fiz, né? Nem sempre a estrada é muito retilínea, ela é tortuosa, é difícil, mas é possível vencer. A questão hoje no país é que nem sempre haverá emprego como docente para esses alunos, né? Não tem universidade suficiente para abranger esse número de doutores. Então o que precisa é que efetivamente essa pesquisa gere produtos, pequenas empresas, para que esses próprios nossos doutores, nossos alunos, possam ter uma fonte de renda viável, né?